Bicho, eu tive a possibilidade na Rádio Interativa hoje de entrevistar o governador Ronaldo Caiado. Perguntei sobre um monte de coisas. A íntegra da entrevista e minha análise sobre as respostas é o que vamos ver no vídeo de hoje. Fala aí, rapaziada, tudo beleza? Bora gravar o vídeo de hoje, quinta-feira, dia 10 de dezembro de 2020. Eu começo aquele pedido clássico e tradicional. Por favor, meu filho, por favor, minha filha, caso você ainda não tenha feito, se inscreva agora aqui no canal, porque você ganha conteúdo novo todo dia. Mas é todo dia mesmo, Pablo? Sim, meu filho, sim, minha filha. Todo dia, de domingo a domingo, de segunda a segunda, eu estou por aqui no YouTube trazendo aqueles conteúdos que eu sei que você gosta. Quais são eles? Listo com todo prazer. Cultura, democracia, política, cidadania, história e tudo mais que se passa em minha cabeça simplesmente doentia. Então não vacile, se inscreva agora aqui no canal, porque eu tenho o prazer de ganhar a tua nobre companhia e você ganha os vídeos com os assuntos que você gosta, que diariamente eu compartilho por aqui. Então já ative as notificações, clique no sininho, porque eu posto, o YouTube te avisa, você assiste. Transforma-se num círculo virtuoso, é o que nós queremos. Por favor, se inscreva, ative as notificações e vamos começar o vídeo de hoje. Eu não sabia que estava agendada uma entrevista com o governador Ronaldo Caiado para o programa de hoje. Eu trabalho, para quem não é de Goiânia, não sabe às vezes, eu trabalho na Rádio Interativa, uma rádio de muito alcance, muita influência aqui no estado de Goiás. E hoje pela manhã o governador Ronaldo Caiado deu uma entrevista de mais ou menos meia hora, um pouquinho mais de meia hora, no programa de hoje. E naturalmente havia chegado a ele, por meio da assessoria, o vídeo que eu gravei ontem, as críticas que eu fiz ontem aqui no YouTube e também na Interativa, em relação à postura que eu chamei de porta-voz do bolsonarismo. Então ele veio para dar a sua versão dos fatos. As perguntas foram duras, porém cordiais, como é o estilo de entrevista que eu gosto de fazer, que é Interativa, a linha editorial da Rádio Interativa é essa. Eu também, quem acompanha as minhas lives de entrevista que sabe, que é perguntar a coisa de forma assertiva, sem deselegância, sem grosseria, nada, na cordialidade, na educação, como eu acho que a democracia pressupõe o debate de ideias. E todos sabem das minhas divergências com o Ronaldo Caiado, ele sabe as divergências que eu tenho com o Ronaldo Caiado, e tivemos um diálogo franco hoje. Eu perguntei sobre negacionismo do governo Bolsonaro, perguntei sobre ele, se ele como médico apoia, recomenda o uso de cloroquina e ivermectina para tratamento precoce. Perguntamos sobre a treta das vacinas com João Dória. Tudo isso na entrevista. Então vai ficar meio longo, eu vou colocar a íntegra da entrevista e no final eu volto com uma análise do que eu achei das respostas de Jair Bolsonaro. Então você assista a entrevista, caso já tenha visto, já pode ir lá para o final do vídeo, porque lá no final tem uma análise que eu vou fazer sobre as coisas que eu achei, os pontos importantes, beleza? Assista a entrevista aí, meu velho. FM, agora sim, conseguimos contato com o governador Ronaldo Caiado. Governador, bom dia, está nos ouvindo? Seja bem-vindo. Bom dia, Zé Luiz, bom dia a todos os ouvintes da Interativa, bom dia, Pablo Costa, também bom dia, doutora Gabriela Amorim. Bom dia, bom dia, bom dia, governador. Nós estamos aqui com muitas perguntas e, como o tempo é curto, a gente pede para o senhor tentar ser bem breve nas respostas, porque tem muitas perguntas aqui dos nossos ouvintes, como nós anunciamos que o senhor estaria com a gente, para que a gente consiga dirimir o maior número de dúvidas possível dos nossos ouvintes. Bom, a gente começa com a vacina, que é o assunto principal de hoje. E a primeira pergunta é do jornalista Pablo Costa. Perfeito. O governador Ronaldo Caiado, bom dia. No dia 25 de março, quando o senhor rompeu com o presidente Bolsonaro, o senhor afirmou que a ignorância não é uma virtude, citando Barack Obama. A postura negacionista permaneceu, a postura de afronta, de não uso de máscara, de chamar as pessoas de frouxo, de maricas, permaneceu. O que mudou daquele cenário de 25 de março para hoje, governador? Então, primeiro, eu sempre tive total independência de minhas ações. Agora, a discussão se tratava no momento onde eu sempre me posicionei naquela fase onde o estado de Goiás tinha apenas 3 cidades, para seu conhecimento, Paulo, que tinham UTIs no estado de Goiás: Goiânia, Anápolis e Aparecida, em 246 municípios. É correto
você admitir um processo que poderia ter um crescimento exponencial da contaminação do Covid-19, onde apenas 3 cidades do estado de Goiás têm UTIs. Naquele momento eu fiz o fechamento e, graças a Deus, se você comparar com os outros estados, modéstia à parte, nós demos uma lição de como realmente tratar uma situação tão grave como a pandemia do Covid-19. Fechamos, conseguimos instalar 8 hospitais com UTIs no interior do estado de Goiás e você não viu nenhuma pessoa que dependesse de um leito ou de um atendimento médico não ter recebido. Isso é que está a posição minha. Se você comparar com Brasília, que é um retângulozinho mínimo, com a metade da população de Goiás, num pequeno território, você vai ver o que ocorreu lá e o que ocorreu no estado de Goiás. Então, a minha atitude foi como médico, que sou, nunca abri mão da minha posição, e naquele momento, e para salvar vidas, as minhas posições são sempre duras, claras, e também com a independência que tem como governador do estado. Então a minha posição ela será sempre a mesma em defesa do meu povo e da vida. Isso o Caiado não muda e nunca mudou durante 6 mandatos como deputado federal e senador da República. Então essas teses não tem hora um Caiado A ou um Caiado B, tem um Caiado só que cuida da vida da população. Essa é a minha história, essa é a minha gestão como governador. Governador, o senhor participou daquela reunião dos governadores com o ministro da Saúde, Pazuello, e anteontem, e saiu dizendo que o estado de Goiás vai vacinar as pessoas de acordo com o Plano Nacional de Imunização. Tem 47 anos no Brasil. Apesar de toda essa experiência do PNI, o senhor não está observando que o Ministério da Saúde está patinando? Poderia ter tomado atitudes antes? O senhor confia que o Ministério da Saúde conseguirá fazer chegar rapidamente à população brasileira a vacina, inclusive com seringas, com todos os insumos, com toda a estrutura necessária e principalmente com a vacina, uma vez que a própria Pfizer disse, a vacina que está sendo aplicada já no Reino Unido, não existe ainda um protocolo, nenhum contrato, pelo menos até ontem, o ministro falava que não, no final do mês a gente pode começar com uma pequena quantidade aí para um grupo prioritário, mas a Pfizer avisou que até ontem não tinha nada assinado ainda. Então, com o mundo inteiro na fila da vacina, Brasil e, por consequência, Goiás não podem entrar lá no final da fila. A gente não pode ter a nossa população prejudicada e demorando muito para receber a vacina no momento tão importante, inclusive em que Goiás também entra no vermelhinho ali com a ascensão do número de mortes. Bom, Zé Luiz, em primeiro lugar, eu acho que a gente precisa de esclarecer aí a todos os ouvintes da Interativa que o seu programa é um programa que nós temos uma capacidade de falar a milhares e milhares de pessoas no nosso território. Então, nós vamos ser bem didáticos para que não seja aí uma tese a qual nós estamos tratando não da compra de uma simples mercadoria, mas nós estamos tratando de compra, aquisição de vacina para que possamos dar um regramento a toda a população brasileira. Quando você trata na área de saúde, num país que tem 220 milhões de brasileiros, você não pode querer tratar um brasileiro como sendo de primeira categoria e o outro brasileiro de quinta categoria. A responsabilidade de uma política com o objetivo de salvar vidas, ela é uma política nacional distribuída igualitariamente aos grupos de risco, seja ele no Acre, seja ele no Rio Grande do Sul, seja ele em Pernambuco, seja ele em Rondônia. Então, esta é a política. Não pode se ter essa corrida maluca onde alguém acha que um gesto oportunista pode fazer aí
situações que venham desequilibrar muito mais aquilo que é uma política para tranquilizar a população e achar que o governador ou o prefeito que não tem a vacina, ele seja incompetente e que o laboratório que está instalado em uma unidade da federação, este laboratório seja de propriedade do povo paulista ou de propriedade do povo carioca. Então, esta tese, vamos lá aos fatos, não vamos suprimir etapas. Então não adianta nós irmos com a tese do achismo. Vamos para a tese da realidade. A realidade diz o quê? O que a lei diz? A Anvisa, a agência reguladora americana, japonesa, chinesa e europeia, qualquer uma delas que certificar uma vacina, ela será reconhecida no Brasil para um uso emergencial. Só tem uma. Das 17 vacinas que estão sendo pesquisadas no mundo hoje, uma foi reconhecida. Ora, para isso, é importante que os ouvintes da Interativa tomem conhecimento que existe um consórcio mundial. Esse consórcio mundial chama COVAX Facility. O Brasil já aderiu ao consórcio. O Brasil já propôs a compra de 70 milhões de vacinas da Pfizer. Lógico que eu não posso lhe garantir, até porque não falo aqui em nome do ministro da Saúde, não tenho conhecimento de detalhes, como você cita, de que não se comprou. A informação que nós temos é que já foi feito o aporte e que já solicitou as 70 milhões de doses. Então, se nós tivemos uma chegada primeiro ao Reino Unido ou a Israel, tá certo? Não quer dizer que o Brasil não será contemplado dentro deste consórcio mundial. Então é importante que seja dito. Chegada a vacina é a única que ela é certificada no mundo. Ela será propriedade como todas as outras que forem certificadas do Ministério da Saúde e distribuídas a todos os estados da federação de acordo com o grupo de risco. Esta é a metodologia. Fora isso, é um número enorme de especulações, de fake news, de politicagem rasteira, no sentido de querer politizar a saúde e dizer que quem mora em São Paulo tem direito à vacina e quem mora em qualquer outro estado tem que pegar o ônibus para ir para São Paulo para ver se tem a chance de ter vacina. Isso não existe num país que é uma república com 27 entes federados. Política de saúde, política de imunização, ela é uma política federal, ela é uma política do Ministério da Saúde e não do prefeito A, do governador B, ou de quem quer que seja. Então, nós precisamos botar ordem na casa. E a ordem, ela tem que partir do Ministério da Saúde. Como eu disse, a reunião tem que ter um norte definitivo. Não tem vacina de São Paulo, não tem vacina do Rio de Janeiro. Tem vacina para a população brasileira. E ponto final, não se pode transformar um sistema de vacinação em esculhambação e disputa política eleitoral. O problema do seu Dória, o problema com o presidente da República, eles vão se acertar em 2022 na campanha do presidente da República. Saúde não pode entrar nessa pauta neste momento. Agora são 7h43, PUC Goiás, agora odontologia é na PUC, estrutura moderna e estágio já no primeiro período. Inscreva-se no vestibular 2021. PUC, faça serviços originais com quem mais entende de Volkswagen. Belcar Veículos, boa de negócio, Belcar Veículos. Vamos lá com o nosso ouvinte. Pois não, Pablo Costa, mais uma pergunta? Eu concordo com o governador que em tempos normais o protocolo seria esse. Mas vamos nos recordar daquela reunião com os governadores em que estava acertado que o Ministério da Saúde iria usar a vacina desenvolvida pelo Instituto Butantan. E ele foi humilhado pelo presidente Bolsonaro a ser desautorizado daquela forma.
Então, assim, eu compreendo o argumento do senhor que em tempos normais essa seria estratégia, mas não vivemos definitivamente tempos normais. A interferência do presidente no Ministério da Saúde, o desdizendo daquela forma constrangedora, mudou o cenário. O senhor não concorda com isso, governador? Olha, os desentendimentos entre um presidente e seus ministros, tá certo? Isso é um assunto que lhes diz respeito. Agora, quando se trata de saúde pública ou se houver qualquer omissão na importação, na aquisição, na liberação de todas ou qualquer vacina que venha a ser amanhã reconhecida e autorizada a ser aplicada na população, Pablo Costa, você pode ter certeza que você verá o governador Ronaldo Caiado com a mesma veemência exigindo ações para a vacinação da população. Eu não posso estar querendo formar uma opinião sobre uma expectativa que não existe. Ou seja, nós não temos a certificação das vacinas que não seja a Pfizer. Se amanhã for a Sinovac, for a vacina chinesa, for a vacina de Oxford, a inglesa, seja qual for, nós estaremos ombreando a mesma luta. A aquisição das vacinas e distribuição igualitária. Costa, raciocínio é o seguinte, isso é uma luta hoje, e uma luta extremamente positiva, onde o mundo todo, a ciência hoje, o mundo todo hoje luta para poder apresentar uma solução. Nós nunca tivemos uma corrida com tamanha celeridade para apresentar uma vacina à humanidade. Já? Talvez a que teve menor período foram 4 anos. Nós estamos chegando com 1 ano agora, já que iniciou na China no mês de dezembro, nós já estamos hoje com 17 vacinas a serem aprovadas. Então isso é inédito no mundo. Agora, vamos lá. Vamos citar um fato específico. Veja bem o orgulho do inglês em querer que a sua vacina seja a primeira, que é a de Oxford, que é a da AstraZeneca, que está na Fiocruz. Mas veja bem o que é a noção de responsabilidade de um governo. Qual foi a primeira que foi certificada? A Pfizer, com a Biotech alemã. Imediatamente o governo do Reino Unido disse, olha, sinto muito, queria que fosse a de Oxford, mas imediatamente vem a Pfizer e começa a vacinação no Reino Unido. Então presta atenção, o que nós temos que fazer é exatamente o que o Reino Unido está fazendo. Se amanhã vem a da China e ela é certificada, imediatamente a produção do Butantan será repassada ao Ministério da Saúde. Se da AstraZeneca, que está lá na Fiocruz, estiver liberado, veja bem, Paulo, nessa hora nós teremos aí mais de 100 milhões de vacinas produzidas no Brasil, atendendo a nossa demanda. Se a vacina russa está sendo produzida aqui, em Brasília, aqui na divisa com o Novo Gama, se a vacina Sputnik for reconhecida, ela também será adquirida. Agora, o que nós precisamos nesta hora é cobrar a eficiência do ministro. Isso eu fiz. Isso eu fiz e não fiz por videoconferência. Eu cancelei minha agenda e fui lá para falar de viva voz a todos os membros do governo. Não se pode admitir nessa hora que a população fique sem saber qual é o rumo e qual é o norte que é dado a uma situação como essa. Então, esta é a minha posição. Já eu estarei cobrando, estarei em contato. Ontem mesmo falei longamente com a Fiocruz, tá certo? E acho que esta é a maneira que nós temos que agir neste momento. E não, Pablo Costa, encerrando, dizer a você o seguinte, dizendo o seguinte, olha, eu vou salvar aqui os meus. Não é assim. Não é dessa maneira que se pensa uma política nacional. Já? Nós temos que pensar no todo. Não se pode ter um gesto egoísta. Não se pode ter um gesto de achar, olha, eu sou o governador que tem um laboratório e eu vou ver a quem eu vou liberar.
Isso é inadmissível. Eu, como governador do estado, com a prerrogativa que tem, não admito e não aceito esse tipo de postura de quem quer que seja no Brasil. Seja ele do lado do governo federal, seja ele do lado do governo estadual. Jaicar peças para carros de todas as marcas, tanto para nacionais quanto para importados. Jaicar Autopeças 10 lindas lojas prontinhas para te atender e surpreender. 32310000. Colégio Agostiniano da Educação Infantil ao Ensino Médio Agostiniano. 32133018. Bem, eu vou colocar agora a pergunta da advogada Gabriela Amorim, que o governador vai responder depois do nosso último intervalo, na última parte do nosso programa. Pergunta, Gabriela. Governador, no dia 2, na quarta-feira, data em que foi aprovado o uso da vacina da Pfizer lá no Reino Unido, em uma entrevista, o secretário estadual de saúde, ele informou que era impraticável, né, o recebimento e o uso da vacina da Pfizer aqui no estado de Goiás. Porque, pela questão do armazenamento, né, a vacina ela tem que ser armazenada aí a menos 70 graus Celsius, e o governo diz que estava trabalhando com espectro entre 2 e 8 graus. Agora, ontem, a gente teve o anúncio por parte do Ministério da Saúde informando que comprará cerca de 70 milhões de doses da vacina da Pfizer. E aí a minha pergunta é nesse sentido: como que o governo está nesse momento com relação ao possível recebimento dessa vacina da Pfizer? E se o governo hoje tem condições, eu falo o estado de Goiás tem condições de receber essa vacina aqui e armazená-la da forma correta para que a população possa fazer uso dessa vacina? A resposta do governador vem depois do intervalo. A advogada Gabriela Amorim, antes do intervalo, para o governador Caiado, que está aqui com a gente, com relação ao armazenamento dessa vacina da Pfizer, com relação à infraestrutura aqui no estado de Goiás para se armazenar a 70 graus negativos essa vacina, governador. Bom, a pergunta, ela vem realmente trazendo muita discussão. Lógico que a aquisição de 70 milhões de vacinas da Pfizer, é claro que ela vai chegar em etapas, né? E a Pfizer mesmo deixou claro que não tem como atender 70 milhões no mês de janeiro. Então nós não sabemos ainda a previsão do volume. O que é preciso também deixar claro é que a aplicação da vacina Pfizer, ela será feita no que nós chamamos uso emergencial. Ela não faz parte do Programa Nacional de Imunização. Ela faz parte apenas dos grupos de risco. Então ela vem não para vacinar a população do estado de Goiás no todo, e nem dos outros estados. Apenas a faixas muito bem circunscritas. Mais de 70 anos, comorbidades, aqueles que estão à frente na área da saúde, nas UTIs, nos hospitais, área da segurança pública. E aí, este é o universo que nós estaremos tratando num primeiro momento. Então, quando chega uma vacina como essa, nós temos tranquilidade de instalá-las em câmaras frigoríficas, que você consegue tranquilamente menos 70 graus. Essas câmaras frigoríficas, elas serem deslocadas a regionais. Você não vai deslocar a 246 municípios. Dentro desse levantamento que já está feito, você terá em cidades que realmente ali elas têm a capacidade de representar aquela região como um ponto logístico ali capaz de ter o apoio da nossa estrutura de saúde. E chamando as pessoas dentro destes grupos que nós acabamos de relacionar aqui. Então, amanhã, ao se ter a liberação de outras vacinas, para você ter uma ideia, Gabriel, algumas vacinas, elas exigem a temperatura de geladeira. E outras estão até dizendo que, ainda não é um dado científico aprovado, que elas não precisariam até de nenhum tipo de
temperatura para ser transportada. Ela poderia ser transportada normalmente como qualquer outra medicação que não tem essa exigência. Então, neste momento, nós teremos o uso emergencial. Com a chegada das demais vacinas, nós ampliaremos aí o Plano Nacional de Imunização Nacional. O Goiás tem toda a condição de imunizar os grupos de risco em todo o estado de Goiás, lógico, implantando em regionais a vacinação. Colégio Vitória volta às aulas com segurança, cursos técnicos em enfermagem, radiologia, segurança do trabalho e análises clínicas, matrículas abertas 32247527, Colégio Vitória. Bem, tem o Wellington Arantes, nosso ouvinte, dizendo o seguinte: não me importo se político A ou B está fazendo marketing próprio, na verdade, quero essa bendita vacina. Foi para isso que dei meu voto ao senhor governador. E o senhor, como homem da saúde, sabe que a gente precisa urgente dessa vacina. Wellington Arantes. E aí vem a minha última pergunta para a gente encerrar, governador. O Pablo falou daquele exemplo, né, onde o ministro da Saúde foi desautorizado imediatamente pelo presidente da República. E temos um outro episódio bastante preocupante, porque quando o Ministério da Saúde publicou lá no seu site aquele anúncio dizendo que não existe ainda tratamento contra a Covid-19, que as pessoas têm que fazer o distanciamento social, usar máscara, uma hora depois isso foi tirado do site e foi colocado isso como um erro. Não é temerário, o governador, que a gente tenha, nesse momento crucial, onde enfrentamos a pior pandemia dos últimos 100 anos, que a gente tenha um ministro da saúde que tergiversa tanto, tão sem autoridade e que entenda tão pouco de saúde e que rapidamente muda aquilo que ele falou porque o presidente não quer e não gosta? Não é temerário a gente acreditar que esse ministro ou esse Ministério da Saúde, nesse momento, tomarão as decisões rápidas e corretas que precisamos? Bom, Zé Luiz, a sociedade está ansiosa por respostas que sejam objetivas no sentido de resolver os problemas. No sistema presidencialista, a decisão de ministro é uma prerrogativa do presidente da República. Lógico que críticas nós podemos fazer a todos. O ministro da Economia, o ministro da Saúde, o ministro dos Transportes, nós podemos fazer tudo isso. Eu acho que é o momento de nós intensificarmos aquilo que nós não podemos abrir mão. A vacina existe, ela está certificada, ela tem que chegar. Agora, se realmente tirou do lado do seu protocolo o distanciamento, o uso de máscara, isso tudo, nada disso mudou em Goiás. Então, isso aí, nós não cedemos em nada. O regramento foi o mesmo. Ora, amanhã, se é a chinesa, se é a russa, se é a inglesa, se é a japonesa, vamos trazer para o Brasil. Então, eu gosto de ser bem objetivo. Ou seja, não adianta eu ficar discutindo algo que realmente pode não mudar, mas não vai trazer nenhum resultado imediato para a população. Qual é o resultado que pode trazer neste momento? É que eu exija que a vacina chegue àquela que estiver certificada. Eu não posso, como médico, imaginar que pode se aplicar uma vacina sem uma certificação. Aí vira escolher uma ação. Qual é a garantia que o cidadão que está tomando uma vacina, aquela vacina realmente vai ali produzir os efeitos que estão sendo procurados? Então, próximo. Se o ministro fez isso, se o ministro fez aquilo, se o presidente falou isso, o presidente falou aquilo, isso tudo é acessório. O que é o principal? Salvar a vida. É isso aqui. Vacina é isso aqui.
chegada da vacina, distribuição igualitária, todos os estados sendo tratados com respeito e com distribuição igualitária. É isso que nós temos que pensar a partir de agora. Agora, esse restante que nós vamos ver agora, esse debate que virá, eu sei que vem muita coisa aí, vai vir muita discussão naquilo que se chama penduricalhos da República, de governos e tudo mais. Mas o foco, eu não posso abrir mão do foco. O resto, para mim, é acessório. O foco é vacinar. Esse aqui é o foco que eu vou pautar todos os dias até as vacinas chegarem ao Brasil. O Pablo quer fazer uma colocação, depois a gente encerra. Agora tem que ser rapidamente, Pablo, que nosso tempo já estourou aqui. Muito rapidamente, governador. Como médico, o senhor concorda com tratamento precoce com hidroxicloroquina, cloroquina e ivermectina como médico? Não, eu nunca usei isso e nunca prescrevi. Nunca usei e nunca prescrevi. Tá? Agora, se tem médico como eu, tá certo, que tem também o seu CRM e deseja amanhã receitar, uma prerrogativa dele, certo? Cada um de nós respondendo pelos nossos atos e pelas nossas prescrições. Agora, jamais esta situação aqui, depois de todos os trabalhos científicos desenvolvidos, jamais isso fez parte da pauta do dia a dia. Então, este assunto hoje nós tratamos muito mais com altas doses de corticoide, com anticoagulantes, com antibióticos, com todo cuidado, uma fisioterapia respiratória. Hoje nós temos as equipes muito mais preparadas, Pablo Costa. Você há de convir que é um outro ponto também que as pessoas não prestaram não se atentaram para ela. Uma coisa é você dizer, olha, eu sou médico, mas eu vou tratar uma doença que eu não conheço ela, eu nunca vi, eu não sei a extensão dessa doença. Outra coisa, Costa, é eu tratar um paciente depois de que o mundo já vem tratando desde dezembro e nós começamos aqui a ter o pico só no mês de junho e julho. Então, presta atenção, nós tivemos um período onde o crescimento gradual, tá certo, era pequeno e com isso a equipe médica ia se interagindo melhor, ia sabendo como tratar, como proceder. Uma coisa é a prescrição no papel, outra coisa é você atuar no paciente ali dentro, é entubar, não saber entubar, a pressão do oxigênio, a posição do paciente, qual é que a posição é normal, ele é prona. Então, como você agir ali? Hoje a equipe, ela já age com mais desenvoltura, ela já tem esse know-how, entende? Então, é importante que a gente entenda que não é uma máquina, assim, chegou, escreveu, o médico e a enfermeira, o técnico raio-x, o técnico de enfermagem vai saber usar. Então, tudo isso é um período de aprendizagem e nós tivemos a humildade de poder implantar isso em Goiás. Muitas críticas sofri, duro, bateram pesado em mim no momento e eu não tenho a menor dúvida, tenho a consciência tranquila que agir corretamente repetiria a mesma situação se não tiver estruturas hospitalares para receber os goianos e tem a consciência tranquila que agir como médico e como governador do estado em relação ao tratamento do Covid. E com relação a isso, para encerrar, governador, Goiás hoje entrando no viés de alta de mortes por Covid, juntamente com mais 20 unidades da federação, está preparado? Tem leitos? Goiás corre o risco de ter que fechar estruturas novamente pelo fato de não ter vagas em UTI, vagas de enfermaria para Covid? Zé Luiz, eu acompanho minutariamente os leitos. Por parte do estado de Goiás, Zé Luiz, mesmo com custo alto, eu não fechei uma vaga para Covid-19. A minha ocupação hoje, vou lhe dar dados assim, 45% de ocupação de leitos de UTI na minha rede estadual. 33% nas enfermarias.
Então, nós temos hoje um dos menores índices de ocupação. Mas mesmo assim, Zé Luiz, toda a estrutura de todos os hospitais que estadualizei, de todas as UTIs que nós montamos, por parte do Estado de Goiás, elas estão funcionando, aptas a receber. O único hospital que foi desativado foi o Hospital Campanha do Ministério da Saúde, que é um hospital com estrutura de lona e, como tal, ele tem uma vida útil, tá certo? Definida pelo pessoal da engenharia, na cidade de Água Linda. Mas, fora isso, toda a estrutura de Goiás está aberta e, neste momento, nós temos total condição de receber as demandas. Lógico que você age de acordo com a demanda. Hora alguma, nós chegamos e já tivemos a ocupação de 92%. Mas nunca tivemos colapso da rede hospitalar de Goiás. Então, isso é importante que seja dito. E estamos hoje com uma reserva grande também de leitos abertos para atendimento, mas esperando a chegada da vacina antes da segunda onda, Zé Luiz. É o que eu tenho pedido ao Papai Noel, que me dê esse presente de Natal, que é exatamente a vacina antes da segunda onda. Tomara que realmente ela chegue, tomara que não tenhamos segunda onda. Fiquei aliviado em saber da situação dos leitos, por enquanto confortável, relativamente confortável. Fiquei satisfeito em saber que o médico Ronaldo Caiado não receita ivermectina e cloroquina, porque não tem comprovação científica nenhuma. E agora a gente encerra agradecendo muito pela presença aqui, governador Caiado. A gente já estourou o tempo previsto, o tempo do programa. Muito obrigado pela presença mais uma vez aqui na Rádio Interativa, governador Ronaldo Caiado. Eu tenho a oportunidade de poder esclarecer à população o momento em que muitas pessoas estão intranquilas, num programa de tão alta audiência quanto o seu programa, Zé Luiz. Meu muito obrigado aí ao Pablo Costa, à doutora Gabriela Amorim, muito obrigado mesmo de poder falar com toda a população de Goiás. Obrigado, muito obrigado, governador Caiado, obrigado, Pablo Costa. Já está desconectando aqui o Pablo Costa, muito obrigado, Gabriela Amorim. Mais informações ao meio-dia no Papo Cabeça, às 6 da tarde no DQD, com Henrique. Pois é, o que vocês acharam? Então, antes de tudo, eu já quero que você deixe aí nos comentários as suas reflexões, as suas ponderações sobre as respostas de Ronaldo Caiado. Primeiro, eu achei, evidentemente, ele escorregadio, sabonete. Você percebe que ele discorda das decisões de Jair Bolsonaro, mas politicamente ele está no momento em que não pode falar o que falou no dia 25 de março, onde ele rachou com o governo Bolsonaro, rompeu com o governo Bolsonaro, afirmando que a ignorância não pode ser uma virtude. Minha primeira pergunta da entrevista, se vocês assistiram, vocês viram. Pode ver que ele evita o confronto, mas não endossa o comportamento de Bolsonaro. E deixa muito claro o quão decepcionado ele está com a postura de João Dória. Insisto, né? A postura de João Dória não é bonita. Está politizando sim, está agindo de forma atabalhoada sim, assodada sim, só que a gente não está num cenário normal, como eu perguntei para ele. No mundo normal, onde o Ministério da Saúde assumisse a liderança, onde tivéssemos presidente, tivéssemos governo, estava tudo certo a falar de Caiado. Eu perguntei sobre isso. Ele deu uma desviada e colocou que seria uma questão de relação entre presidente e ministro, que ele não entraria nessa e tudo mais, e falou que fez as críticas pertinentes num ambiente fechado, olho no olho com o ministro. Ele respondeu isso. Bom, não duvido que tenha feito. Só que o Ronaldo Caiado sabe que a política não se dá exclusivamente em ambientes privados, ela se dá também na esfera pública, principalmente na esfera pública. E aí as críticas permanecem, né? Não dá para, porque ele fez a crítica num ambiente fechado, olhando no olho do ministro Pazuello, que a gente pode aceitar o comportamento, ou a gente tem que compreender o comportamento frente às câmeras, quando o microfone está ligado. As coisas se misturam na política. Elas são assim que é. E Caiado sabe disso. Percebe-se que ele está num momento de fragilidade política, que ele não pode afrontar o governo, mas também discorda. Percebe-se essa postura dele, escorregadio, meio sabonete numa resposta ou outra. Mas principalmente, eu acho que o ponto principal é a última pergunta. Quando eu falo como médico, qual a opinião do senhor sobre tratamento precoce com cloroquina, hidroxicloroquina e ivermectina? Ele é contundente, fala, não, nunca tomei e não recomendo. Ele já teve Covid. A sua esposa atualmente, a Gracinha Caiado, está com Covid-19. Então,
a fala de Caiado vai nesse sentido, mas você pode observar que ele posiciona, mas não afronta o discurso de Jair Bolsonaro. Viver no fio da navalha com Bolsonaro é complicado, porque ali a gente já sabe que a lógica é do tudo ou nada. Não tem muita abertura para ponderação, para encontrar meio termo, para fazer política. E este é um problema que Ronaldo Caiado tem em mãos. Inegavelmente ele ficou decepcionado com João Dória. Deve ter alguma coisa interna aí que talvez a gente não saiba, algum desentendimento, alguma conversa entre eles e tal. A gente sabe de todos os problemas de João Dória, longe de endeusar João Dória aqui, mas insisto, naquela fala que fiz na entrevista. Não vivemos tempos normais. Há que reconhecer o mérito de João Dória de antecipar as respostas do governo federal sobre a vacina. Temos que reconhecer isso. Se Dória não tivesse sido assodado, estaríamos naquela enrolação, naquele negacionismo em relação à vacina da China, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Temos que ter clareza. Jair Bolsonaro agiu contra a vacinação. Colocou todas as fichas na vacina de Oxford e ela não foi tão rápida, tão ágil quanto a chinesa. Aparentemente, até o momento. Até o momento. Quero saber a sua opinião sobre a entrevista, cara. O que você achou? Qual a sua reflexão? O que você achou das respostas do Caiado? Vamos debater isso. Ontem foi muito rico o debate. Eu não respondi com a qualidade que eu costumo responder, porque era muito comentário, senão eu ia dormir 3 da manhã e eu acordo 5 horas, né, cara, pra fazer programa, então é embaçado. Na minha dinâmica pessoal, dormi muito tarde. Mas respondi todo mundo, li todo mundo, os debates foram riquíssimos. Peço para que esse debate continue aqui na entrevista do Caiado de hoje. Eu tinha outros assuntos para falar, talvez eu grave de hoje, não sei se eu vou ter tempo, mas eu queria falar muito sobre a demissão de Álvaro Antônio, mas acho que às vezes isso aí pode deixar para amanhã. Vamos lá. Você chegou até aqui, like. Pô, hoje foi legal, hein, cara? Entrevistona, conteúdo e tal. Hoje vale ser like. Lives no final de semana. Amanhã, sexta-feira, a vereadora eleita por Goiânia, Santiago, pelo PSDB, vai explicar por que ela escolheu o partido, como se posicionar. Ela, uma mulher de esquerda, dentro da lógica do PSDB e tudo mais. Vamos ver de que forma o que ela tem para falar na live de amanhã às 9 da noite, sexta-feira às 9 da noite, aqui no canal. Sabadão, Morgue Costa clássica e tradicional, aqui no canal também, dessa vez aqui no meu canal. Conto com a sua audiência, beleza? Rapaziada, excelente quinta-feira para você e é nóis!